dia. Bom, deixa eu pôr aqui a frequência de vocês três. Pele, Luísa Maria. Bom, gente, por acaso vocês fizeram a atividade e não mandaram? Porque assim, bom, vamos lá. No dia 25 de setembro, mais precisamente na sexta-feira passada, eu postei uma atividade, certo? Sobre produção textual. Que, devidamente, eu não coloquei data de entrega, tá bem? Realmente eu não me atentei a esse detalhe. Porém, a gente tem um pequeno problema de que eu passei as questões, na verdade eu passei apenas 5 questões das 6 que tinham, e não consegui encontrar a devolução de nenhuma atividade. Por acaso alguém aqui fez e não mandou, ou realmente ninguém fez? Estou esperando a resposta de vocês, pessoal. Ninguém fez, né? Se tivesse feito, já teria respondido. Bom, depois a gente vai fazer o seguinte. Eu vou reexplicar essa atividade aqui, porque eu acho meio... Eu não achei legal essa atitude de simplesmente não entregar a atividade. Realmente, eu passei a atividade, certo? E ela deve ser entregue. É porque como é que a gente vai trabalhar nas avaliações se nem sequer chegou a atividade? E diferente da outra literatura que eu havia passado com vocês, essa daqui é bem mais... vocês são bem mais familiarizados com essa literatura, que no caso é a dissertação. Vocês sabem exatamente o que é, a gente viu os detalhes do documento inteiro. Realmente eu fiquei um pouco decepcionado, porque ninguém entregou a atividade. Maria Isabelle, você fez a atividade que eu passei na aula passada? Realmente parece que ninguém fez, né? Olá, Milena. Você fez a atividade que eu passei na aula passada? Tudo bem, Isabel, sem problema. Hoje a gente está falando da aula de produção, tá bem? Ontem foi geografia, né? Tudo bem, eu compreendo. Deixa eu só tomar um copo, um gole d'água aqui, aliás. Certo, Milena. Você ficou sem internet a semana inteira. Eu estou falando da aula da atividade que eu passei no dia 25 de setembro. Sexta-feira passada. Por sinal, deixa eu colocar a presença aqui de vocês. É Milena e Maria Isabel. Milena e Maria Isabel. Aqui. Pronto. 6 pessoas presentes, uma pessoa de... Tá aqui, pronto. Vamos lá, Yasmin. Já que você tinha saído, você fez a atividade que eu passei no dia 25?
Para quem está se perguntando qual atividade, sim, você, Yasmin, essa atividade aqui, ó. Fizeram? A gente não tinha feito em aula, não? Não, a gente não fez em aula, não. Ficaram algumas questões para a gente fazer em casa também. Como, por exemplo, a quinta questão, que ninguém me entregou. A quarta questão pedia para que vocês fizessem um argumento sobre o seu ponto de vista, num parágrafo de 5 a 10 linhas. No caso, seriam 4 argumentos, porque nós teríamos 4 afirmativas aqui, olha. Vou compartilhar aqui com vocês. Por exemplo, essa questão aqui. Apresente seu ponto de vista num parágrafo, num único parágrafo, tá? De 5 a 10 linhas, sobre as afirmativas A. O Brasil ainda é um país de fumantes, ou seja, seu ponto de vista sobre essa afirmativa. B. Sem educação, o país não cresce. Seu ponto de vista sobre essa afirmativa. C. Devemos deixar falar a criança que existe em nós. Seu ponto de vista sobre essa afirmativa. E D. Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. Seu ponto de vista sobre essa afirmativa também. Sobre isso que também ninguém entregou. Quanto à quinta questão, que na verdade eu não pedi, e imagina se eu tivesse pedido, né? A sexta questão. Peraí, que eu acho que o nome gravando está em cima, peraí. Vamos lá, F11. Ok. Bom, baixei o máximo que eu podia. Você concorda ou discorda com a frase, o lugar de criança é na escola? Escreva um parágrafo argumentativo, no qual você deixa claro sua tese e argumento, ou argumentos, em defesa do seu ponto de vista. Se preferir, dê um título a seu texto. Boa argumentação. Essa questão também não foi entregue. Aí a gente fez realmente a 3, que até alguns de vocês ficaram com uma certa dúvida, a 2 e a 1. Eu até pedi para vocês marcarem no caderno, mas as outras, não. Peraí que chegou mais gente aqui, deixa eu ver quem foi. Ah, sim, 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 entendi. É engraçado, mas tudo bem. Tem gente fazendo muita zoada, tá entendendo? Ah, aí, né? Desculpa, eu tava falando baixo. O que eu tô falando
Bom, desculpa, pessoal, a saída aqui da internet. Vamos voltar aqui. Vamos explicar uma coisa, pessoal. Eu vou dar uma facilitada aqui para vocês nessas atividades aqui. Caso, peraí, 10. Tá ok. Vamos lá. Nossas atividades vão ser três agora, né? Questão 4, questão 5 e questão 6. Eu vou explicar aqui para vocês novamente. Sobre essa questão aqui, é o seguinte que eu vou querer de vocês. Como vocês podem ver, eu tenho 4 itens aqui, né? A, B, C e D. A questão pede o seguinte: apresente seu ponto de vista num parágrafo de 5 a 10 linhas. Que bonitinho, parece um rostinho. Sobre as afirmativas. O Brasil ainda é um país de fumantes. Sem educação, o país não cresce. Devemos deixar a criança que devemos deixar falar a criança que existe em nós. E quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. A gente vai fazer o seguinte, sobre essa quarta questão. Depois eu estou com a alergia, não sei o que é. Vocês vão poder eliminar daqui um item, tá bem? Por exemplo, vamos supor, eu acho fácil falar sobre esse assunto aqui. O Brasil é um país de fumantes. Tem muito assunto na internet sobre isso. Para pesquisar, tá? Não para copiar e colar de uma maneira desenfreada, tá bem? Para pesquisa. Sem educação, o país não cresce. Ok, é um assunto bem interessante. Eu vou pesquisar sobre ele também. Essa letra C aqui, devemos deixar falar a criança que existe em nós. Olha, Carlos Alberto, não gostei muito, não, tá? Eu vou eliminar esse item aqui. E letra D, claro, se eu só posso eliminar um item, a letra D eu vou ter a obrigação de fazer também. E a letra D é a seguinte afirmativa. Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. No caso, seu trabalho vai ser apenas fazer um argumento, certo? Seu ponto de vista. Professor, posso fazer só 5 linhas de cada? No caso, vai dar 15 linhas? Pode fazer sim, tá certo? Mas eu posso fazer 10 linhas de cada? Pode sim, pode sim. Professor, aí se passar um pouquinho, depende desse pouquinho, né? Porque eu recebi textos de outras turmas sobre outras atividades, tá? E, por exemplo, o limite era 5 a 15 linhas. Aí o aluno dizia, professor, se passar um pouquinho, o senhor recebe? Eu recebo. Quando eu fui ver, um pouquinho eram quase 10 linhas. Não é um pouquinho, né? É muita coisa. Ah, professor, mas isso aí demonstra a criatividade do aluno. Depende do ponto de vista, né? Porque se eu der uma folha com 10 linhas para você, você tem um limite que você tem que respeitar. Assim como no Enem, se você aprova, as linhas estão dentro de uma delimitação retangular e você não tem condições de fazer 31 linhas, por exemplo. Se você passar da margem, nossa, você perde todo ponto, meu Deus do céu. Perde muito ponto se passar da margem. Isso também é para você aprender a produzir um texto dentro dos limites determinados. Dentro dos limites determinados pelo professor, pelo aplicador de prova.
pelo seu concurso público, pela instituição. Isso também serve para que você faça isso, tá bem? Escrevi o texto e chegou até, deixa eu ver, uma cor legal. Deixa eu ver, vermelho. Escrevi o texto e chegou na última linha, eu vou completar aqui embaixo. E vou perder ponto demais. Você não tem ideia do tanto de ponto que você perde. Né? Para isso que existe essa delimitação entre o mínimo e o máximo. Tá certo? Evite passar os limites do texto. Isso em qualquer disciplina também. Vamos lá, continuando. Vou fazer o meu argumento sobre o Brasil ainda é um país de fumantes, que no caso eu queria debater com vocês os argumentos de hoje, mas como ninguém fez, né, infelizmente, não há o que ser debatido. Porque justamente no caso é porque eu tenho conteúdo que pode se atrasar, tá bem? Eu já estou fazendo isso aqui porque hoje necessariamente não entra na primeira semana do meu plano. A primeira semana é a semana que vem. Outra afirmativa é a seguinte: sem educação o país não cresce. Claro que vocês têm muito o que falar sobre isso. A outra afirmativa: essa daqui eu eliminei, mas você pode fazer sobre essa daqui, tá? E eliminar a outra, tá bem? Não estou mandando você eliminar a letra C. Você pode eliminar qualquer uma dessas aqui e escolher quaisquer outras três, certo? Eu dei a minha opinião. Devemos deixar falar a criança que existe em nós. Que você pode fazer um argumento sobre as limitações sociais que nós mesmos colocamos em nós sobre o nosso comportamento. Por exemplo, assistir desenho, assistir anime. Nossa, a pessoa está muito velha para isso, ela tem, sei lá, 25 anos. Não, eu não estou velho para isso. Eu deixo falar a criança que existe em mim. Eu quero assistir, pronto. E eu assisto mesmo. Outro exemplo, jogar videogame, fazer qualquer outra coisa que talvez a sociedade diga que é inadequado para a minha idade, mas dentro da lei não vai fazer mal algum. A outra afirmativa diz respeito à ética, necessariamente, não é verdade? Quem respeita os professores na escola, em casa, respeita os pais. Porque se você respeita o seu professor, que supostamente está numa hierarquia, aliás, hierarquicamente falando, está numa posição inferior à dos seus pais, se você respeita os professores, claro que você vai respeitar os seus pais. É claro que essa afirmativa aqui você vai se debruçar sobre as delimitações dos estudos da ética, tá bem? Essa quarta questão aqui, pessoal, todo mundo entendeu? Deixa eu sair aqui. Todo mundo entendeu, né? O que é para fazer aqui na quarta? Deixa eu ver, saiu alguém aqui. Quem foi que saiu, hein? A me lembro. Gente, vocês entenderam? Obrigado pela confirmação, Yasmin. Vamos lá, próxima questão. Como eu até já havia dito no comecinho, né? Que a gente vai falar do seguinte, peraí. Acho que eu tirei do nome gravando. Você concorda ou discorda da frase lugar de criança é na escola? Escreva um parágrafo argumentativo. Só para essa moto, meu Deus. Moto barulhenta, a pior coisa que tem.
quem dá aula. Vamos lá. Escreva um parágrafo argumentativo no qual você deixa claro sua tese e seu argumento em defesa do seu ponto de vista. Se preferir, ou seja, estou abrindo uma possibilidade, tá? Se você quiser, ok, dê um título ao seu texto. Ah, professor, mas eu não quero. Ok, é opcional, tá bem? Você tem essa possibilidade, aliás, essa prerrogativa, vamos dizer assim, ou não. Você escolhe. Ah, claro, não que eu não coloquei limite mínimo e limite máximo de linhas aqui, tá? Só coloquei um parágrafo. Você que sabe, um parágrafo de 5, um parágrafo de 10, você que sabe o tamanho do parágrafo que você quer fazer. Mas uma coisa interessante que eu lembrei aqui, que é sempre importante falar. O título, para fins de contagem de linhas, o título não tem validade, certo? O título não é levado em consideração na hora de contar as linhas. Por exemplo, eu passo a prova aqui para vocês, o mínimo é 13 linhas. Aí você faz 12 linhas, né? Por exemplo, você faz o título, pula uma linha e escreve mais 12. Ah, professor, fiz 13 linhas, está aqui. 12 linhas de texto e uma linha do título. Eu imagino que todos vocês saibam disso, mas é sempre importante deixar vocês cientes, vocês alunos. Para fins de contagem, o título não tem validade, tá bem? O título não tem validade na hora de contar as linhas. Ah, professor, quer dizer então, se eu fizer um texto e eu colocar 12 linhas de texto e uma linha de título, minha prova vai ser eliminada? O professor, o aplicador, o corretor da prova pode fazer isso. O corretor da prova pode fazer isso. Quer dizer, então, que no Enem, que o mínimo são 7 linhas, se eu fizer uma linha de título e 6 linhas de texto, minha prova vai ser automaticamente desclassificada? Exatamente. Se você fizer só se você fizer uma linha de título, não precisa ser a linha completa, não, tá? 3 palavrinhas ali no título e 6 linhas de texto, você já sabe, sua prova foi para o espaço. Eliminação na hora. O corretor nem olha porque você fugiu de uma das regras básicas. Não tem a quantidade mínima de linhas, seu texto pode estar até bom. Pela quantidade de linhas, isso é até duvidoso, mas sua prova foi automaticamente eliminada. Próxima questão. O artigo de opinião sobre o trabalho infantil. Vamos lá. O artigo de opinião é um dos textos que mais se aproxima da dissertação, tá vendo? É um dos textos mais próximos da redação que a gente estuda aqui, do texto dissertativo argumentativo. Vamos lá. Sexta questão. Segue abaixo um artigo de opinião sobre o trabalho infantil no Brasil. Trabalho infantil no Brasil. Lembram daquelas competências que a gente viu, que a gente vai revisar? Que o tema da redação sempre é um problema dentro do eixo cultural, político, científico ou social. Pronto. E, claro, a redação do Enem sempre vai se basear em um problema científico, cultural, social, político dentro do Brasil. Pode até fazer referência, ou melhor, relação com outros países, mas o problema central, o território central, aliás, vai ser o Brasil. No caso, aqui temos um problema social, claro, histórico também, e eu diria cultural também, que é o trabalho infantil no Brasil. Atividade. Leia e identifique os elementos
construtivos do esquema argumentativo estudados, aliás. Vai só cortar a tese, argumento, tema, ponto de vista, destacando-os no próprio texto. Só faz isso aqui, ó. Só um exemplo, tá? Daqui para cá é o ponto de vista. Pronto. Você vai só puxar. Primeiro, escreve no caderno, é claro. Se você não for imprimir. Tá? Tem que imprimir, professor? Não. Não, você só coloca no trecho, o Brasil, infelizmente, 3 pontinhos, até serem tratados como escravos. Peraí, eu falei 3 pontinhos e coloquei 4. Coloquei 5, aliás, meu Deus. 3 pontinhos. Até serem tratados como escravos, temos o ponto de vista. É o ponto de vista aqui, professor, daqui para cá? Não. Só dando exemplo. A gente pode até ler esse texto, a gente tem até tempo. E a gente até poderia resolver essa daqui em sala. Vamos lá. Se o tempo for favorável. Só ver quantas pessoas estão aqui. Temos os mesmos. F11. Tá. O Brasil, infelizmente, sofre com diversos problemas sociais. Lembrando, seu trabalho é identificar tese, argumento, tema e ponto de vista, ok? O Brasil, infelizmente, sofre com diversos problemas sociais, como fome, desemprego, violência, além da péssima qualidade de educação que encontramos em diversos lugares de nosso país, principalmente nos mais pobres. Nos mais pobres o quê? Países? Não, nos mais pobres lugares, certo? Pior que isso, são as crianças, deixa eu escolher outra cor aqui, são as crianças, como é mais nítido, que não têm o direito nem à educação digna, pois desde os 7, 8 anos de idade já são vítimas do trabalho infantil. Na maioria das vezes, aliás, onde na maioria das vezes trabalham mais de 40 horas semanais para não receber quase nada no fim do mês, além de serem tratados e tratadas como escravos. Infelizmente, esse mal atinge principalmente as zonas rurais da região norte, nordeste e centro-oeste do país, onde essas crianças trabalham quase o dia inteiro debaixo de um sol escaldante para ganhar o mínimo na tentativa de ajudar sua família. Será que isso está certo? Por isso, é obrigação do governo oferecer um trabalho digno para os familiares dessas crianças, que ao invés de estar trabalhando, deveriam estar aprendendo, crescendo, para que assim possam ter as chances de conseguir um trabalho melhor e uma vida mais digna, quando assim já estiver na hora. Tudo, nossa, peraí. Tudo a seu tempo. Isso aqui foi um erro de digitação, pessoal. E uma criança precisa, sim, do seu tempo para brincar, para brincar, estudar e se divertir. Você acha certo? Você acha certo crianças que deveriam estar brincando, estarem trabalhando sem tempo para nada?
e não recebendo para isso, enquanto os pais, que deveriam trabalhar em algo digno, estão ali apoiando esse trabalho, que no caso é ilegal no mundo de hoje, dizermos que isso é proibido não se torna menos acessível. Tudo a seu tempo. E quando a criança, o que se deve ser feito é se divertir. Aliás, e quando criança, o que se deve ser feito é se divertir, brincar, ter uma vida digna, do jeito que se deve ser. Exploração não é o melhor para o futuro de nossas crianças. Com toda certeza, não. Você concorda com o trabalho infantil? Você, aliás, acham certo tanta exploração? Eu acho que não deveria mais existir escravidão. Mas vamos combinar. É o Brasil, certo? Vamos lá, pessoal. A gente tem até um tempinho razoável. Vocês conseguem identificar o ponto de vista, argumento, aliás, a tese, o tema? Lembrando que isso aqui está em outro PDF que eu disponibilizei na nossa turma, tá bem? É o último, a última atividade que eu coloquei é essa aqui, tá bem? Se alguém quiser falar. Não, ninguém quer falar nada. Só uma dica, tá, pessoal? Essa atividade aqui, ela pode ser utilizada como base para os seus argumentos na quinta questão, tá bem? E olha só, vamos combinar, né? Você concorda ou discorda da frase lugar de criança é na escola? Você pode ter como base esse texto aqui sobre o trabalho infantil, tá bem? Para você justificar a sua opinião. Caso a sua opinião seja favorável à frase lugar de criança é na escola. Se você discordar dessa frase, que eu acredito que ninguém em sã consciência vai discordar disso, utilize outra fonte, outra base teórica para os seus argumentos. Aqui. Deixa eu ver aqui o chat. Então, pessoal, todo mundo compreendeu o que é a atividade? Só para retomar. Nosso tempo está aqui, a gente está piorando essa alergia. A quarta questão, a gente tem 4 frases, tá certo? 4 afirmativas. E você vai eliminar uma, e das 3 que sobrarem, você vai elaborar um parágrafo, onde você vai apresentar seu ponto de vista entre 5 a 10 linhas, certo? Na quinta questão, você tem a seguinte determinação para fazer. Você concorda ou discorda da frase lugar de criança é na escola? Vai escrever um parágrafo argumentativo, onde você deixa claro sua tese e seus argumentos, para defender seu ponto de vista. Título é opcional. E a sexta questão, você vai me dizer onde se localizam tema, tese, argumento e ponto de vista. O documento de base, deixa eu ver aqui, deixa eu apresentar para vocês, conteúdo aqui. Esse é o documento aqui, onde tem as informações que vocês vão precisar, tá bem? O documento que a gente estudou foi esse daqui, tá bem? Vou botar esse aqui.
Tá lá no falando sobre argumentação, olha, como se constrói o esquema argumentativo, tá certo? Tese ou proposição, argumento, tipos de argumento, certo? A relação entre tese e argumento, o tema, o ponto de vista, tudo isso está bonitinho no documento, já pronto lá no Google Sala de Aula, tá certo? E aqui, por exemplo, é um texto para exemplificar a atividade de hoje, olha só. Aqui foi retirado o título, a tese da autora, o ponto de vista, os argumentos, a conclusão, a introdução, o desenvolvimento. É isso que você vai fazer no seu texto, tá bem? E aqui a gente encerra com a nossa aula de hoje. Há alguma dúvida, pessoal? Ficou alguma dúvida? Não. Bom, então vou ficando por aqui. Amanhã a gente vai passar mais conteúdo sobre argumentação e dissertação, tá bem? Vou ficando por aqui. Um abraço e até a próxima.